Olha, gente, outra coisa. Já voltou a academia, restaurantes, bares. Tá voltando a feira, né? Daqui uns dias volta, pelo que eu fiquei sabendo. Aí vamos ver como é que tá a estabilização do vírus. Porque vai aumentar, isso é normal, tá? Porque assim, a gente tava todo mundo em casa. Aí aumentou. Aí chegou um momento que não subiu mais. Ele se estabilizou, né? A curva foi aumentando. Quando ela vai aumentando, a gente chama de curva exponencial, né? Aí quando ela ficou no seu ponto, que ela começou, passando as semanas e ela não subia, ela ficava naquele subia um pouquinho, descia, subia um pouquinho, descia. Ela ficou naquela estabilidade, quando eles chamam de platô, que é quando ela nem sobe nem desce, né? Aí a gente sai da contaminação exponencial e fica só de movimento, que é justamente está acontecendo, mas não sai do lugar. Né? Aí o que vai acontecer? Aí começou a afrouxar as coisas. É normal que se tenha um aumento também, de novo, porque está todo. Agora só vai aumentar, mas vai chegar um momento também que vai se estabilizar também. Entendeu? É normal que isso aconteça, porque abriu. Aí quando abrir que se estabilizar, aí sim, que tiver tudo aberto, que tiver tudo estável, aí vocês vão ver que as coisas que a doença vai começar a decair. Matematicamente, é matemática, gente. Matematicamente falando, é mais ou menos dessa forma. É como uma atividade física, como eu estava falando a vocês. Você está lá no intensidade, no esteira. Aí você está lá. Aí você vai. Naqueles 5 primeiros minutos você fica cansado, ofegante, né? Porque você está recebendo todo aquele oxigênio e tal. Quando chegar 5 minutos depois e você manter aquela mesma intensidade, o seu corpo já começa a se estabilizar. Aí você já não cansa, você já consegue manter a respiração, você já começa a pensar na vida e vai correndo, nem sente mais que está cansado, porque você está estável. Se por um acaso você aumentar um ponto de velocidade, aí seu corpo volta para o início. Aí você começa a cansar até adquirir estabilidade novamente, vai aumentando. Isso é normal, tá? Agora sim, eu vi uma teoria que eu acho interessante dizer a vocês. Já ouviram falar na teoria da contaminação em massa? Mais ou menos. Que diz que é assim, um determinado governo de um determinado país, ele, por exemplo, flexibiliza tudo. Eu não estou falando que é o Brasil, estou falando que são todos, certo? O governo começa a flexibilizar tudo e aí as pessoas começam a se contaminar mais e mais e mais e mais. Quanto mais gente contaminada antes da vacina, melhor para o governo. Por quê? Porque quando a vacina for liberada, o governo não precisa comprar tantas vacinas, gastar, investir com tantas vacinas, porque já tem muita gente imunizada. Porque o governo não quer saber de gente, de vida, de saúde, de nada. Todo governo, principalmente quando são governos, a maioria dos governos são capitalistas, né? Eu acho que não, socialista, eu acho que só a China, né? Enfim, os governos, a maioria dos governos capitalistas, eles pensam dessa forma. Ele quer saber a questão, ele quer mais lucro, entendeu? E aí quem tiver de morrer, morreu, quem tiver de ficar vivo, ficou, enfim. Isso aí não é importância para ele. Porque quem ficou vivo vai gerar lucro, que é o novo. O velho já não leva, já não gera lucro para o governo, só pelo contrário. O velho só traz é, 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 gasto para o governo, que é a aposentadoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim. Então, são teorias. Eu achei bem coerente essa teoria. Quis trazer para vocês. Dudinha! Oi, amor. Eu não entrei antes porque o computador não queria iniciar, viu? Que foi? Por causa disso, foi. E eu tô mais alto que eu comprei um cooler. Meu Um computador. cooler? Um cooler. Ah, sim. Mas Meu pra que computador dizer um ele fica cooler? bem alto assim agora. Ah. É tão bom. Às vezes eu fico assim, ó. Escoro, acabou. Isso é ótimo, maravilhoso. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas. A gente parou em cromossomos, não foi, gente? Não vou voltar às características do núcleo, né? Esse negócio tá voltando, só para relembrar algumas coisas mesmo. Mas aí, ó, aula gravada, vocês vão lá e dá uma olhada se ficou alguma dúvida. Certo? Quando a gente parou em cromossomos, inicialmente eu falei que cromossomo era o quê? Cromossomo
na verdade, ele vai ser o próprio DNA, né? Os próprios filamentos de DNA, que eles se enovelam, se enrolam, né? Se condensam, se enovelar, se condensar, se enrolar, é tudo a mesma coisa, certo? E aí eles ficam compactados no formato de cromossomo, tá? Então, inicialmente a gente viu que dentro do núcleo a gente tem um DNA na sua forma normal, desespiralado, na forma de cromatina, certo? Ele fica lá solto na forma de cromatina. Isso no núcleo interfásico, antes do núcleo se dividir. Mas aí, à medida que o núcleo vai preparar-se para se dividir, aí ele tem que passar por algumas fases. Tá? A primeira fase é justamente a duplicação do DNA. Tá? Então, o DNA ele irá se duplicar. Eu já expliquei a vocês, porque quando a célula for se dividir, essa célula ela precisa passar uma parte desse DNA, certo? Para aquela outra célula. E aí ele se duplica e após a duplicação, essa célula ela sai de intérfase e entra no ciclo mitótico, na mitose, no ciclo de divisão. E a partir do momento que essa célula entra no ciclo de divisão, esses cromossomos eles começam a se condensar, certo? E eles atingem a condensação máxima na fase de metáfase, que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, quer dizer que cromatina é o DNA desespiralado, né? Desenrolado, lá na sua forma normal, no núcleo interfásico. E quando o DNA ele se condensa em cromossomo, é porque ele já está na etapa de divisão celular, certo? Então, aquele Deus, nas células que vão iniciar mitose ou meiose, cada filamento de cromatina se espiraliza, tornando-se visível em um cromossomo, que atinge a condensação máxima na fase da metáfase. Aí eu pergunto a vocês, para ver se vocês lembram, como é o nome da proteína que faz essa condensação dos cromossomos? Quem lembra? Histona. Histonas. Proteínas histonas. Elas servem mais ou menos como se fosse um carretel que vai enovelar todo esse DNA no formato de cromossomo. Tá certo? Então, durante essa etapa, né, pode-se contar o número de cromossomos de cada célula. Que etapa, professor? Na metáfase. Quando ele atinge a condensação máxima na metáfase, a gente consegue contar todos os cromossomos que existem ali. Certo? Dúvidas? Não, né? Então vamos para a estrutura dos cromossomos. Vejam só. O cromossomo, ele vai apresentar a unidade estrutural filamentosa de DNA, que se apresenta em forma espiral, sendo envolvida por uma substância proteica denominada de matriz. Todo cromossomo funcional apresenta as estruturas durante a metáfase. Cromátides, constituição primária ou centrômero, constituição secundária, telômero e região satélite. A gente vai ver todas essas estruturazinhas nos desenhos que vão seguir, certo? Então, só para deixar bem claro, ó, o cromossomo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a estrutura de DNA enrolada, né, em formato de espiral, envolvida por uma substância proteica. É isso que segura esse DNA, certo? É uma substância proteica denominada de matriz, tá? Que fica em volta desse cromossomo quando ele já está todo enrolado, certo? Deixa eu ver se tem desenhos aqui, ó. Tenho desenhos. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vai ser assim e assim. Então vejam só, gente. Olha só, aqui, ó. As estruturas do cromossomo aqui. Aqui eu vou ter os braços, né? Ó. Os braços, ó. Certo? Aqui. Deixa eu botar de vermelho. É melhor. Ó, aqui eu vou ter os braços, tá vendo? Em cima também são braços, em cima também são braços, certo? Aqui no meio vou ter o que eu chamo de centrômero, tá certo? Na pontinha do braço lá em cima,
eu vou ter o satélite, certo? Aqui, eita, peste. Aqui, ó, eu vou ter a região secundária, ó, que é o encontro do braço superior com o satélite, tá certo? E ele falou outra coisa, não foi? Deixa eu ver o que foi que ele falou aqui. Entendi. Certo? Aí aqui, isso aqui seria, por exemplo, o cromossomo, eu falei todas as estruturas assim separadas, agora eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui, que ele está dizendo que é uma cromátide, ó. Tenta relembrar aí das aulas do ano passado, certo? Isso é uma cromátide. Como eu falei a vocês, o cromossomo, ele é mais ou menos dessa forma, né? Aqui eu tenho um cromossomo simples, tá? E aqui eu tenho um cromossomo, pessoal, duplicado, ó. Quantos cromossomos eu tenho aí? Um de cada lado. Aqui o lado A e aqui o lado B. Certo? Do lado A eu tenho um cromossomo e do lado B eu tenho dois, e tenho um cromossomo também. Certo? Qual é a diferença desses dois cromossomos? Um está duplicado, o outro não. A diferença é que esse cromossomo aqui, ele se duplicou para poder se dividir na divisão celular. E esse cromossomo A, ele não está duplicado, mas ele vai se duplicar. Deu para entender? Então, vejam, quando o cromossomo ele se apresenta em X, ele vai se duplicar, quer dizer, ele já está duplicado, certo? Aí, o que seria a cromátide? A cromátide seria justamente esse complexo aqui. Então, no caso do cromossomo A, eu tenho um cromossomo e uma cromátide. Por quê? Porque ele não está duplicado. Já o cromossomo B, eu tenho um cromossomo e duas cromátides, porque o DNA se duplicou. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Deu. Com certeza? Deu, não foi? Pronto, beleza. Aham. Aí essa parte aqui de encontro também dos braços, eu chamo de constituição primária, e aqui, como eu falei a vocês, constituição secundária, certo? Então vamos ver agora cada estruturazinha dessa, o que é que ela faz, qual é a função delas. Ó, cromômero. Que peste é isso que eu nunca ouvi falar nesse nome? Peraí, viu, gente? Deu tilt aqui. Ah, tá. Ah, tá. Pronto. Gente, vê só. Aí ele mostra aqui uma estrutura que ele chama de cromômeros. Cromômeros. Certo? O que é isso? Ó? A cromatina, ela não é um filamento uniforme, ou seja, ela não é um filamento todo certinho. Ela vai ter variações, tamanho, grossura, por toda a sua extensão. Ela não é uniforme, tá? Mas ela apresenta em toda a sua extensão engrossamentos bastante irregulares, com aspecto de granulação. Tá certo? Então, como é isso, professor? Vamos dizer assim. Eita, poxa, interrompi, olha. Ó, vamos dizer que aqui eu tenho um cromossomo aqui. Um cromossomo não, um pedaço de DNA. Tá aqui. Certo? Vamos dizer que ele está aqui. Aí tem certos pontos da extensão do DNA que ele é mais grosso. E certos pontos que ele é mais fino. Tá certo? Ele é bem assim. Ó. Entendeu? Aí vejam que ele não é uniforme, tudo do mesmo tamanhozinho e tudo mais. Então esses pontos que são mais grossos, eles são chamados de cromômeros. Tá certo, gente? E o seu tamanho e a sua localização são constantes para cada cromossomo. Então, tem cromossomo que vai ter mais, tem cromossomo que vai ter menos, certo? E
esses cromossomos eles vão ter um aspecto de granulação, certo? Eles vão ter um aspecto, quando eles estão em formato de cromossomos, deixa eu ver, um cromossomo é aqui assim, né, que a gente faz, que a gente desenha. Aí ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Esses pontos são os pontos mais grossos dessa inovelação cromossomática, tá bom? Isso aí, gente, sinceramente, foi uma coisa que eu nunca nem ouvi falar, certo? Acredito eu que são coisas assim que existem, mas não são tão relevantes para a gente, tá certo? Já que a gente quer o prático, quer o básico e quer o que realmente a gente sabe que a gente vai ser cobrado, tá? Isso aí eu não vi nem na faculdade. Eu acho que isso é uma terminação antiga que já deve ter sido perdida, tá? Já que não fui eu que fiz o slide, né? Eu peguei na internet. Mas enfim. Mas aí fica, né? Já é um ponto aí que a gente pode ter a mais. As cromátides. Ó, a cromátide, como eu falei a vocês, ela é justamente aquele complexo, né? Quando a gente tem um cromossomo que não está duplicado, ele é uma cromátide só. Quando a gente tem um cromossomo duplicado e a gente divide ele, a gente vai ter o que agora? Dois cromossomos, certo? Veja, eu tenho um cromossomo duplicado. Deixa eu fazer aqui. Ó, eu tenho um cromossomo, ó. Um cromossomo duplicado. Se por um acaso eu pegar e fazer isso aqui, ó, dividir ele na divisão celular, pronto, ele se dividiu. Aí o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter dois cromossomos, porque eu dividi. Deu para entender, pessoal? Ó, eu tenho aqui em cima um cromossomo duplicado e duas cromátides. Um cromossomo e duas cromátides. Quando eu divido esse cromossomo, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter dois cromossomos e duas cromátides. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma. Bem, né? Isso aí, gente, são questões que podem cair, tá? Às vezes ele dá assim, olha, uma célula, sei lá, uma célula somática de um rato, ela tem 92 cromossomos, vamos dizer assim. Aí ele pergunta a quantidade de cromátides que acontece na anáfase da mitose. Aí você tem que saber o que acontece na anáfase, que é a divisão, entendeu? E saber quantos cromossomos ele vai ter naquelas duas células. Aí só é você multiplicar 92 por 2, entendeu? Tem questões que acontecem assim, tá? E aí você tem que saber o que é cromossomo, o que é cromátide, o que são células somáticas, o que acontece em cada fase, tá? Isso aí a gente vai ver com calma. Mas entendam bem isso aqui. Vou passando. Ó, centrômero. Centrômero, pessoal, é justamente aquela parte do meio, de encontro entre os dois braços dos cromossomos. A gente tem os braços de cima e os braços de baixo, tá? Geralmente, a gente chama braço curto para o que está em cima e braço longo para o que está embaixo. Porém, existe um tipo de cromossomo que ele não vai ter essa denominação. Por quê? Porque os braços de cima eles são iguais aos braços de baixo, que são os cromossomos metacêntricos. Agora, os outros eles vão ter a denominação. E tem outro que não tem o braço curto de cima, ele só tem um satélitezinho, certo? A gente vai ver cada um, tá? Então, o centrômero é justamente o que vai dividir, é a constrição primária que vai dividir o cromossomo em dois braços, é aquela parte que fica no meio. Quando eu desenho o cromossomo, vocês percebem que eu sempre coloco uma bolinha. Pronto, aquela bolinha ali é o centrômero, tá certo? Ó, e ele influi no movimento durante a divisão celular. Ele é importantíssimo para a divisão celular. Por quê? Porque quando na célula são formadas as fibras do fuso mitótico, essas fibras elas se unem nesse centrômero do cromossomo e elas puxam. Quando elas puxam um centrômero para cada lado, aí ele parte no meio esse cromossomo e uma parte do cromossomo vai para um lado e outra parte do cromossomo vai para o outro lado. E assim acontece a divisão.
certo? Então é importantíssimo esse centrômero na divisão celular, tá certo? É muito comum nesses cromossomos um centrômero, certo? A existência de um centrômero por cromossomo. Porém, existem organismos que a gente pode chamar eles de dicêntricos ou policêntricos. O que é isso? Que ele pode ter mais de um centrômero, certo? Nós, da espécie humana, a gente não tem isso, mas existem organismos que podem ter, certo? Isso aí vai de espécie para espécie, tá certo? O satélite, gente. O satélite é a porção terminal do material cromossômico separado do cromossomo por uma constrição secundária. Certo? O satélite é isso aqui. É essa partezinha aqui de cima, tá vendo? É a terminação do cromossomo. Ele é separado, ó, do braço de cima, do braço curto, vamos dizer assim. Tá certo? Mas por que ela é separado? Né? Porque, pessoal, existem genes, a gente vai ver mais em genética, que eles só existem nessa porção, nessa região. E ele é um gene totalmente diferenciado. Tá? A constrição secundária é justamente aquela parte que eu falei de cima, né, que vai dividir um braço do cromossomo em duas partes, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vê o braço do cromossomo. Aqui, ó, vê só. Aqui a gente tem o centrômero, né? Aqui a gente tem o braço do cromossomo. Ó, e aqui a gente tem o braço do cromossomo, certo? A constrição secundária é justamente essa. Eu estou dividindo esse braço do cromossomo. Aqui tem a região satélite, o braço curto, o braço longo. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Bem tranquilo. Ó, só um minuto. Aprendemos, não é? A identificar as estruturas dele. Pronto, vou passar, tá certo? Classificação dos cromossomos. Gente, só relembrando, a constrição primária, né? Ela é a parte do centrômero, né? Trata-se de um estrangulamento, né? Ele amassa mesmo, sabe? Bem amassadinho para poder constituir esse centrômero, certo? Que acontece em uma região do cromossomo onde se localiza o centrômero ou cinetócoro. É a mesma coisa, centrômero e cinetócoro. Geralmente chamamos de centrômero, tá? É aí que inserem-se as fibras proteicas que se relacionam com o movimento cromossômico durante a divisão celular. Já havia falado isso a vocês. E é justamente essa constrição primária que vai, o local dela, pessoal, é o que vai me dar o tipo de cromossomo que existe. Tá certo? Então a gente vai ter os cromossomos que são metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. A gente vai ver o desenhozinho dele também. Então, ó, o metacêntrico, o centrômero vai ficar no meio. Meta, meio. Lembra disso. Submetacêntrico, ele vai ficar um pouco mais acima do meio. Tá certo? Ou seja, ele vai formar dois braços menores que os de baixo. Os braços menores vão ser os braços de cima vão ser menores do que os de baixo. Do que os de baixo. O acrocêntrico, ele forma um braço longo, né, embaixo, e outro braço muito curtinho lá em cima, que ele quase não tem, certo? E o telocêntrico,
o centrômero vai ficar bem lá em cima, certo? Formando apenas os braços longos embaixo. Veja. Por exemplo, aqui eu tenho cromossomos simples que não são duplicados, tá? Então vejam aqui, por exemplo, que o centrômero, ó, ele se encontra na região central, tá? Os braços, eles são iguais, os tamanhos. Isso é o que eu chamo de cromossomo metacêntrico, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o submetacêntrico, o centrômero ele subiu um pouquinho. Tá vendo, ó? Então eu vou ter o submetacêntrico, eu vou ter um braço curto e um braço longo. Nesse caso, eu vou ter um braço bem curtinho lá em cima e um braço bem longo embaixo, é o acrocêntrico, tá? E no caso do telocêntrico, ó, ele não tem braço curto, ele só tem os braços longos, tá certo? Então, o tipo de cromossomo ele vai variar de acordo com a posição do centrômero na estrutura cromossomática, tá? Mais uma imagem aqui para que vocês vejam, ó. O metacêntrico, ó, formando dois braços, tanto os de cima como os de baixo iguais. O submetacêntrico, ele forma dois braços curtos em cima e dois longos embaixo. O acrocêntrico, ele forma dois braços curtos bem pequenininhos aqui em cima e dois grandes braços longos embaixo. E o telocêntrico, ele não forma braços longos, certo? Lembrando que o telocêntrico, que é esse cromossomo aqui, ele não existe na espécie humana. Nós humanos não temos esse tipo de cromossomo, certo? Nós só vamos ter esses três tipos aqui. Alguma dúvida? Nenhuma. Vamos passar. Então, pessoal, o número de cromossomos ele não vai ter relação direta com a posição da espécie. Tá? Cada espécie ela vai ter um tipo de cromossomo, uma quantidade de cromossomos específicos. Então, na espécie humana, temos 46. Todas as células têm, viu? Todas as células vão ter 46 cromossomos na espécie humana. Apenas as células germinativas vão ter o número que, ó, dividido. Tá certo? Então, ó, na espécie humana, 46. No milho, vai ter 20 cromossomos. Na ervilha vão ter 14. A drosófila, que é a mosca, vai ter 8. Dália, eu não sei o que é dália, vai ter 64. Tatu vai ter 64. Cavalo, 64. O rato tem 90 e tantos. Parece que é 92, se eu não me engano. Certo? E por aí vai. Essa questão da célula germinativa é o quê? Espermatozoides e óvulos. Eles precisam ter células com cromossomos pela metade, porque quando o espermatozoide fecundar o óvulo, vai se juntar, tá? Então, por exemplo, as nossas células. A célula humana, ela tem 46 cromossomos, a espécie humana. Beleza. E de onde vieram esses cromossomos? Do pai e da mãe. 23 cromossomos vieram do espermatozoide. 23 cromossomos vieram do óvulo. Quando aconteceu a fecundação, esses cromossomos se emparelharam, né? Encontraram sua parelha, certo? E formou a célula com 46, e essa célula agora vai formar o indivíduo. Veja que coisa linda. Dúvidas com relação a isso? Não. Não. Não, né? Então, como só falta 1 minuto e pouquinho, eu vou cancelar aqui e mandar o link lá novamente para começar esse outro tema aqui.